Fala pessoal, eu sou o Danilo César, engenheiro civil, falo aqui diretamente da Paraíba, Campina Grande e vou explicar para vocês a diferença entre umidade e infiltração. Acredito que a melhor maneira de lidar com o assunto, de resolver um problema, é entendendo de fato como ele acontece. O intuito desse vídeo é ser o mais sucinto possível, não quero me aprofundar aqui. A intenção realmente é levar a informação mais simples que eu consigo. Tá? Temos a diferença entre umidade e infiltração. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A umidade ela está em todo o local. É a umidade relativa do ar, né? É a taxa de vapor de água por uma certa unidade de espaço. Então a gente tem a umidade de 30%, 40%, 50%. E a infiltração ela é uma propriedade física da água que acontece por causa da capilaridade e basicamente é a capacidade que a água tem de transpor obstáculos através de microfissuras, microtúbulos, microespaços, então espaços bem pequenos em que a água consegue passar, seja a favor ou contra a gravidade. Então, independente da direção, isso vai acontecer. Você quer ver isso na prática? Coloca um copo de água, bota um pedaço de pano dentro ou papel, pode colocar ele passando assim e você vai ver que a água ela vai ao longo do tempo, né? Ela vai seguindo o caminho, ela vai molhando o pano que você colocou ou o papel, tá? Então assim, essa é uma característica natural do elemento e isso ocasiona um problema quando surgem patologias. Por exemplo, elas podem ser mofos, manchas na parede, bolsões de ar, fissuras, corrosão de armaduras, dentre outras. Bem, a primeira dica sempre vai ser: procure um profissional qualificado, certo? Um profissional técnico que entenda do assunto para resolver o seu problema. Não vá procurar qualquer pessoa, não vá atrás de Zé Buchudinho para resolver o seu problema, porque você só vai ter dor de cabeça. Essa é uma característica natural da água. Não é você retirando o reboco e colocando um novo reboco que vai sanar o seu problema, certo? Por ser uma característica natural, geralmente dada ali perto do rodapé, a gente chama de infiltração ascendente, quando ela vem de baixo para cima. E somente trocando o reboco, com o tempo esse problema vai voltar. Vou fazer alguns vídeos, outros mais específicos, falando sobre esse tema, sobre como resolver de fato esse problema. E a dica que eu deixo é: procure um profissional qualificado para resolver o seu problema. Nesse vídeo eu vou abordar apenas 2 tópicos de como resolver isso de uma forma mais superficial. A primeira delas seria rasando um furo do tijolo, de fora a fora. Então a parede, você realmente vai tirar um furo do tijolo e ela vai ficar suspensa. É claro que isso é um procedimento que não vai ser feito ao longo de toda a parede de uma vez, né? São regiões, trechos, então a cada metro, a cada metro e meio vai ser feito esse procedimento. É feito um processo com impermeabilizante, depois colocado uma massa com aditivo impermeabilizante. Também existem outras soluções, certo? Que não são tão invasivas assim. Por exemplo, quando o reboco não está fofo, quando somente a tinta que está soltando, a gente utiliza um produto, tirada, né, a tinta e utilizado um produto que permite com que ocorra a passagem da umidade. Então aquelas bolhas que a gente vê sendo formada nada mais são do que o impedimento da passagem de umidade. Então a tinta ou a massa corrida ou a massa acrílica, ela não permite
que a umidade passe por ela. Isso vai causando um inchamento, isso vai causando aquelas bolhas. Então a gente passa esse produto que permite com que a parede fique respirável, então a umidade ela vai passar e não vai ocasionar aquelas bolhas. Cada caso é um caso. Novamente, procure um profissional qualificado, principalmente se você estiver tendo algum demonstrativo de patologia em relação a ferragens, certo? Isso é um problema que acontece e se alguém responsável não estiver à frente disso, você pode ter uma dor de cabeça bastante grande. Se você tem alguma história, alguma dúvida, algum questionamento a fazer, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, entrar em contato comigo de alguma forma que eu vou te responder.